Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Dão glória para Ele. Está fraco? Para quem vai morar no céu, a glória tem que ser mais forte. Quantos nesta noite vêm glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Pode tomar os nossos assentos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Louvado o nome do Senhor, capítulo número 6. Nós vamos estar falando nesta noite, aleluia, acerca das armaduras de Deus para nossas vidas. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estamos em guerra, igreja. Estamos em guerra. E Deus, Ele nos chama para nós, aleluia, nos revestir, pegando as armas que o Senhor tem para conosco. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Amém, irmãos? Antes de nós conhecermos a Cristo, a nossa luta era carnal. Sim ou não? Era carnal. A nossa luta era o quê? Era no braço, né? Na língua, né? Na espada, né? No pedaço de madeira, faca, facão. Luta, a nossa luta era isso, era a carne física. Só que a partir do momento que nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, a nossa luta não é mais contra o nosso irmão, a nossa luta não é mais contra o nosso próximo, a nossa luta ela é espiritual. Amém, meus irmãos? Então abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo número 10. Louva a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. E se esse você está aqui conosco nesta noite ouvindo a palavra do Senhor Jesus, cada jovem, muito feliz pela vida do irmão Gilmar. Estava com saudade do irmão Gilmar, pela vida do Kleber, do jovem Kleber, que aceitou Jesus aqui no domingo. Para a glória de Deus estar conosco nesta noite. Que Deus continue abençoando e não tire o irmão Kleber das nossas orações, igreja. Amém? Todas as vezes que for dobrar o joelho para orar, apresente nosso irmão para que Deus venha fortalecer grandemente e para que ele venha permanecer na presença de Deus até o arrebatamento da igreja. E se você crê, diga amém para Jesus. Para o Senhor diz assim, versículo número 10: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, meus irmãos? Amém.
E um prisioneiro naquela época, não só naquela época, mas até nos dias de hoje, a pessoa, quando ela passa por um período de prisão, a qual a própria sociedade ela julga essa pessoa. Você pode observar, se você estiver no meio da sociedade, alguém abrir a boca e dizer: "Eu sou um ex-cadeiro", vai aparecer nos olhos dos seres humanos ou no rosto, na face, uma discriminação. Ou seja, vai considerar aquela pessoa como uma pessoa incapaz, uma pessoa do mal, uma pessoa que segue um caminho totalmente da maldade. E eu lembro dessa palavra aqui, me trouxe à minha memória, porque eu estava no meu trabalho essa semana e a empresa transferiu um rapaz de outro lugar para a obra que eu estou trabalhando. E quando eu olhei para ele, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que ele era uma pessoa muito carente de Deus. E eu pedi para o Senhor me dar a sabedoria para me aproximar dele, porque ele, em momento nenhum, ele conseguia estar em comunhão conosco nos períodos de descanso no trabalho. Nem de manhã, antes de iniciar o serviço, de horário de almoço, no final do dia, sempre ficava recanteado de fora. E hoje eu tive a oportunidade de trabalhar com ele hoje, colocaram ele bem do meu lado para trabalhar comigo. Hoje eu comecei a indagar ele. E ele falou para mim, falou assim: "Bênção, eu sou um ex-cadeiro, eu 9 meses que saí da cadeia, passei 5 anos e 6 meses no presídio, acabei de ter liberdade agora, tem 9 meses, e eu preciso muito de ajuda." E eu comecei a falar para ele de Jesus Cristo, em pleno, aproximadamente 15 pessoas que estavam no térreo do prédio. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: "Fala para ele da minha presença." Eu comecei a falar para ele, e ele começou a tirar o óculos, começou a pegar a blusa, enxugar as lágrimas. Ele falou para mim assim: "Pastor, o senhor pode parar um pouco de falar de Jesus agora? Porque eu estou me sentindo envergonhado, não consigo conter as lágrimas no meu rosto, porque eu estou sentindo uma coisa muito grande sobre a minha vida enquanto o senhor está falando comigo." Isso hoje às 10 horas da manhã, e muitos começaram a olhar para ele, olhando atravessado para ele, não entendendo o que estava acontecendo naquele momento, mas era uma obra do Espírito Santo que estava acontecendo. E o Espírito Santo falou para mim assim: "Não cesse de falar, continue falando." Eu continuei falando para ele, eu botei a mão no ombro dele e falei para ele assim: "Diz que o seu coração pode chorar, porque enquanto você chora, a depressão está saindo, enquanto você está chorando, aleluia, a angústia está saindo do seu coração, a tristeza, aleluia, está saindo do seu coração, a falta de esperança está saindo do seu coração, e a esperança está entrando dentro do seu coração." Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele passou um dia totalmente diferente após esse momento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem faz a obra na vida do ser humano. Precisamos nós, como crentes, dar lugar para o Espírito Santo e ter a sensibilidade no momento certo, na hora certa, de nós falar de Jesus. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Vou te explicar. Porque Paulo era quem estava em prisão, ele estava preso por causa do Evangelho. E é muito importante nós entender que às vezes escrever uma carta, aleluia, para animar alguém a ter força, às vezes não vem daquele alguém que está no momento de dificuldade para alguém que está no momento de bonança. Pelo contrário, sempre alguém que está no momento de bonança, ele vai escrever uma carta para quem está no momento de dificuldade, para animar aquele que está em dificuldade. Mas aqui foi diferente. Paulo, ele está em prisão e ele está escrevendo uma carta, animando o povo de Efésio, aconselhando, orientando e aconselhando aquele povo acerca da doutrina e da palavra de Deus. É muito importante nós entender que Paulo, prisioneiro, ele está na prisão não porque ele cometeu crime, ele está na prisão não porque ele andava no caminho errado, ele está na prisão porque ele era um homem defensor da palavra de Deus. Eu não quero te dizer nesta noite, ainda que nós que pregamos a palavra, que falamos do amor de Cristo, ainda que venhamos sofrer alguma circunstância por causa da palavra, mas é melhor nós sofrer as circunstâncias do mundo do que nós sofrer a circunstância, aleluia, do peso da mão de Deus sobre nossas vidas. É melhor estar em prisão para o mundo, mas nós estarmos livres adiante da presença do Senhor, adiante da sua graça, da sua misericórdia. Paulo, ele vai começar a escrever o capítulo 1 de Efésios, se apresentando para o povo, falando acerca das bênçãos de Deus no capítulo 1, aleluia, que há em Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo vai
salvação. Se você ler o capítulo 2, o texto do cabeçalho vai dizer assim: a salvação é pela graça. Paulo começa a orientar aquele povo. Quando chega no capítulo número 3, Paulo agora ele vai falar acerca da vocação dos gentios, o apostolado dele se apresentando para o seu povo. No capítulo 4, Paulo vai falar acerca da unidade na fé, acerca dos membros do corpo, a unidade do Espírito Santo. Quando chega, aleluia, no versículo de número 25, no capítulo de número 4, Paulo vai dizer assim: pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com seus próximos, porque somos membros um dos outros. 26 ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Às vezes a palavra de Deus é um pouco difícil de hoje entender. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é espírito, ela é espiritual, precisamos ter um discernimento. O que Paulo está dizendo aqui, aleluia, é que entre o povo estava vindo guerras carnais, discussões, contendas, mentira. E Paulo começa a dizer para eles o seguinte: louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, que pelo que deixai toda mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. E ele começa a dizer no versículo 26: irai-vos, mas não pequeis, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que está dizendo aqui? Está dizendo que irar é normal para o ser humano. Até o próprio Jesus ele cirou, mas ele está dizendo que irais, mas não pecais. E ele está dizendo: não se deixa se pôr o sol sobre a vossa ira. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se algo te fez irar no dia de hoje, não guarda essa ira dentro do teu coração para o dia da manhã. Não deixe chegar ao final do dia e o sol se pôr sobre a tua ira. Mas quando o sol vier se pôr, você já ter tirado a ira do seu coração, liberado o perdão, liberado o amor sobre essa pessoa, e que você possa descansar em paz. Por quê? Quantos deitam de noite e não acordam de manhã e parte no período do descanso físico à noite? Então é muito importante você entender isso, que ainda que alguém te faça mal, alguém te fira, alguém te machuca, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não durma com a ira sobre o seu coração. Antes de você dormir, antes do sol se pôr, o Senhor está dizendo: libera o perdão, perdoa, tira a angústia, tira a ira do teu coração, porque, aleluia, não possamos descansar e nem que o sol se dê, aleluia, sobre o nosso coração cheio de ira. Então Paulo começa a orientar o povo que estão vivendo guerras, aleluia, espiritual, e eles estão lutando, irmão Gilmar, com as armas carnais, mentindo, contenda, fofoca, brigas. E Paulo agora no capítulo número 6 vai dizer para eles: tomai toda a armadura de Deus. Irmão, vamos lá, vamos devagar para nós entender. A armadura era uma veste que o soldado tinha que pôr, se preparar para ir para a guerra. Nós vamos ver que Paulo aqui ele vai começar a dizer acerca dessas armaduras de Deus que nós precisamos tomar. Ele vai falar aqui sobre o escudo, ele vai falar sobre a espada, ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre a verdade, ele vai falar, aleluia, sobre todas, aleluia, a preparação que o soldado precisava ter, que eram as suas armas físicas. Ou seja, Paulo ele pega coisas físicas, cotidianas, para trazer para o povo o ensinamento das coisas espirituais. Por quê? Porque era uma forma dele explicar para que o povo entendesse. Você vê que Jesus ele conta as parábolas, às vezes ele usa a geografia, às vezes ele usa a cultura, para que o povo conseguisse entender, aleluia, das coisas espirituais. E aqui ele começa a dizer no versículo de número 10: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no ser e na força do seu poder. Vamos lá. É muito importante nós entender que quando nós não estávamos em Jesus Cristo e a nossa luta era carnal, no versículo 10 do capítulo 6, aleluia, nós nos fortalecíamos de quê? De ira. Nós nos fortalecíamos de quê? Aleluia, da sabedoria própria. Amanhã eu vou lá na casa daquele camarada, aleluia, tirar a palavra, tirar satisfação a ele. Eu vou me preparar, eu vou me fortalecer, vou chegar lá, vou falar assim, 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 com toda autoridade, e ele não vai ter nem coragem de falar algo contra mim, que ele ficar com medo. Vou pegar
aqui Paulo está dizendo o seguinte para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você aqui nesta noite. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é espiritual. E quando nós estamos fortalecidos em Deus, fortalecidos no poder de Deus, não tem mal que resista à presença e o poder de Deus que está sobre as nossas vidas. É por isso, aleluia, que na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Por que maior? Porque o Deus que está comigo, o Deus que está com você, Ele é muito mais maior do que o Deus desse século, daquele Deus que está lá fora, matando, tirando vidas lá fora, cevando vidas lá fora. O nosso Deus é um Deus não com D minúsculo. Toda vez que você vê na Bíblia Deus com D minúsculo, está falando de deuses, mas quando você vê na Bíblia Deus com D maiúsculo, está falando de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus santo. E deixa eu te dizer uma coisa, um Deus que não perde batalha, e Ele está aqui nesta noite, aleluia, com a sua presença e o seu poder neste lugar. Então Paulo começa a dizer, aleluia, meus demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, e na força do seu poder. Versículo 11, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Irmão, olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão Gilmar. Ele está dizendo o seguinte, para mim, para você nessa noite. Ele diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você aqui nesta noite. Se nós nos revestirmos das armaduras, das armas espirituais, nós não conseguimos permanecermos firmes. Nós não conseguimos permanecer firmes, porque Paulo está orientando a igreja, Paulo como pastor daquela igreja, está orientando a igreja, está dizendo para eles, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, quantas vezes diz assim, quantas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo, eu piso na cabeça dele, eu esmago a cabeça dele, porque maior é o Deus que está comigo. Tá, sim, mas abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, vamos lá, livro de Romanos, glórias a Deus, vamos lá, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ó, tem aí, ó. Versículo diz assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Calma aí. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Se eu ler só até aqui, tá fácil, irmã. Já. Tá fácil demais. Calma aí, pastor. Então, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o inimigo, ele não tem condenação nenhuma para a minha vida, ele não tem força nenhuma sobre a minha vida, porque estou em Cristo Jesus? Sim. Amém? Agora calma aí, mas tem alguma coisa, algum acrescentamento nisso? Tem. Se você continuar dizendo assim, ó, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. Ou seja, se eu estou em Jesus, creio na palavra, estou em Jesus Cristo, mas se eu vivo uma vida no Espírito, porque o que Paulo está aconselhando na igreja de Efésios aqui é viver uma vida no Espírito. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó, se o irmão, ou a irmã, ou o vizinho, ou o amigo está procurando confusão, falando mal de ti, te perseguindo, aleluia, está se levantando contra você, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você não precisa encontrar ele na carne, você precisa encontrar ele no Espírito. Como assim? Ore por ele, jejue por ele, busque por ele, apresente diante de Deus a vida dele, porque a sua luta não é contra a carne, mas a sua luta é espiritual.
guerra. Mas se nós vivermos uma vida segundo o Espírito Santo, lutando pelo Espírito Santo, deixa eu te dar uma boa notícia para você aqui nesta noite: não há diabo que possa contra a sua vida e nem contra a minha vida. Por quê? Porque maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. É por isso que na palavra de Deus, Deus disse para o povo de Israel que era para o povo se calar e ele pelejaria pelo povo. Por quê? Porque o povo estava lutando com palavras, murmurando, reclamando, com saudade do Egito. E Deus diz assim: eu falo para o povo que, pelo amor de Deus, eles se calem, e eu lutarei por eles, e eu prevalecerei lutando contra, aleluia, e eu prevalecerei lutando com eles, e eles não perderão batalha. Sabe o que Deus está dizendo na sua palavra, nos orientando nesta noite? Que quando nós vivemos uma vida no Espírito, vivendo uma vida na direção do Espírito Santo, Deus, ele peleja por mim e por você, e não há batalha que possa nos vencer, porque Deus está conosco. Você crê nesta palavra nesta noite? Então vamos lá. Revestir, vamos lá, vamos para Efésios 5, 6, 11. Revestir-vos em toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astucias do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne, nem segundo nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da mal nos lugares celestiais. Portanto, agora ele vai entrar agora nas armaduras. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai o quê? Toda a armadura. Fala assim, toda. Fala assim, toda. Toda. Ele não diz umas. Ele não diz duas ou três, irmão de mar. Ele não diz, Luiz, 3 ou 4, porque aqui são 6 armaduras. Ele diz que é todas. Tomai todas. Por que todas? Porque se não tiver com todas as armaduras, ela está incompleta. Irmãos, é muito importante entender que Deus, estamos em Efésios capítulo 6, versículo de número 13. Acabamos de ler agora o versículo número 13. Então vamos lá. É muito importante você entender que com Deus, irmãos, não tem nada pela metade. Com Deus é o seguinte, ou é verdade ou é mentira. Ou é profeta ou é falso profeta. Ou é mestre ou é falso mestre. Ou é servo ou não é servo. Ou é crente ou não é crente. Ou você está completo para ele, ou ele não nos quer pela metade. Deus, ele nos quer completo. E aqui está dizendo aqui, revestido de toda a armadura. Eu quero você revestido com todas as armaduras. Eu quero você completo para nós vencermos a guerra. Aí diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmão, para nós resistir, irmãos, nos dias maus, nós precisamos estar com as armaduras de Deus. Por quê? Para que ela não venha cair, para que ela não venha tropeçar, para que ela não venha retroceder, para que ela não venha desanimar, para que ela não venha voltar para trás, mas para que nós possamos permanecer. Por quê? Irmão, há uma caminhada proposta nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, e essa caminhada ela requer de nós uma perseverança, para que nós possamos chegar até o final. Sabe por quê, irmãos? A nossa maior vitória, ela não está no início, jovens. A nossa maior vitória, igreja, não está no meio. A nossa maior vitória, ela está no fim. No dia que nós fomos arrebatados com Cristo para a morada eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele está dizendo: se revista de todas as armaduras. Para quê? Para que no caminho você não venha ser atingido, para que no caminho você não venha tropeçar, para que no caminho você não venha receber um golpe, para que no caminho você não venha ser ferido, aleluia, mas para que você permaneça, mas para que você continue, para que você alcance o alvo, a qual o Luiz leu aqui nesta noite, que Josué e Caleb foi lá, olhou a terra, espiou a terra. Quando ele viu a terra, falou assim: nossa, que terra boa. Mas porém ele olhou e viu que tinha gigantes lá dentro. Ele olhou e viu que tinha um exército grande lá dentro. E para eles tomar posse daquela terra, eles tinham que tirar o exército que estava lá dentro, para eles tomar posse daquela terra. Mas quem prometeu a terra para o povo de Israel? Quem foi que prometeu? Quem foi? Quem foi? Então vamos ver cá, se
Deus nos prometeu uma terra. Nós temos alguma capacidade de nós lutar com nossas próprias forças por essa terra? Não. O nosso dever é nos esforçar. Mas quem vai nos dar a conquista dessa terra, quem vai prevalecer, aleluia, conosco é o Senhor Jesus Cristo. Então, a terra é boa, tem gigante, tem um exército grande lá dentro, tem. Mas calma aí, foi o Senhor que nos prometeu. Se nós nos esforçar, o Senhor vai pelejar por nós, o Senhor vai tirar o adversário lá dentro da terra, e nós vamos tomar por posse aquela terra, e nós vamos, aleluia, alcançar as promessas de Deus nas nossas vidas. Deixa eu liberar uma palavra para a minha vida, para a tua vida até nesta noite. A luta aos olhos humanos são grandes, aleluia, a peleja aos olhos humanos são grandes, mas deixa eu te dizer uma coisa, aos olhos espirituais a conquista é muito mais maior, a promessa é muito mais maior, e vale a pena se esforçar para que possamos alcançar as promessas de Deus para nossas vidas. Se você crê nesta palavra, libera a glória para Jesus nesta noite. Diz assim, versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Vestido o quê? A couraça. Vestido o quê? Couraça da justiça. Fala assim, couraça. Couraça. Fala assim, couraça. Couraça. Mas fala assim, antes cingido. Cingido. O que é cingir os lombos? Lembra que Jesus falou lá na frente, fazer cingir o nosso lombo? Cingir. Eu fui pesquisar um pouco sobre cingir. Cingir era algo. Eu não coloquei aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis 18:46. Quem achar pode ler. Cingir aqui, irmão, era uma túnica, a qual ela pegava a roupa do soldado, irmão. Ela pegava a roupa e levantava ela para prender na altura do peito, para que a calça dela não prendesse os seus tornozelos na hora dela correr. Era para deixar, porque se você pegar uma calça, vestir uma calça, e ela descer até embaixo, começar a pisar em cima da boca dela, vocês vão mudar o passo, automaticamente ela vai prender os seus tornozelos. Amém? Ela vai prender. Então, cingir os lombos aqui era simplesmente levantar as vestes. Leia aí o 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezabel. Ele cingiu os lombos, ou seja, ele levantou as vestes, cingiu ela, apertou ela com a túnica, para que ele pudesse correr e vir até o Senhor. Amém? Então vamos lá, quando a Bíblia diz cingir os vossos lombos, ele está dizendo que nós temos que estar totalmente livres, preparados, para nós fugirmos, aleluia, das astutas ciladas do inimigo. Estarmos preparados, dispostos. Por quê? Porque tem hora, irmão, que você vai resistir o mal vai fugir de você. Mas tem hora que há necessidade de nós fugir da presença do mal. A Bíblia diz que Elias, ele fugiu de Jezabel. Mas calma aí, Elias não era um homem que clamava ao Senhor e Deus mandou fogo do céu. Elias não foi um homem que pediu a Deus para cessar a chuva em Israel por 3 anos e meio, e Deus cerrou a chuva, não caiu nem o orvalho da manhã sobre Israel. Depois que venceu os 3 anos e meio, Elias foi lá ao lado de Deus, manda a chuva de volta, e Deus mandou a chuva de volta. E por que Elias, que agora, quando ele é perseguido por Acabe e Jezabel, ele sai correndo, ele foge? Porque tem momento, irmão, que é para resistir, mas tem momento que é melhor correr. A Bíblia diz que Davi correu da presença de Saul. A Bíblia diz que Davi chegou um momento que ele fugiu da presença de Saul, quando ele foi perseguido por Saul. Tem momento nas nossas vidas que é melhor fugir do que tentar resistir. Por quê? Porque Davi olhou, Davi viu que ele não tinha nenhuma capacidade, nenhum preparamento para ele enfrentar o adversário. Se não está preparado para você enfrentar algo, aleluia, melhor você fuja da presença do mal. Pastor, como assim? Vou te explicar. Se você não está preparado para você ir no churrasco, não tem bebida, se você não está preparado para ir no almoço, não tem bebida alcoólatra, o que Deus está dizendo é, então não vá lá. Se você não vai conseguir fugir, você vai participar do banquete do mundo, Deus está dizendo, então não participe, não pise nem seus pés lá, fuja da presença do mal. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora calma aí, pastor, eu consigo ir para o churrasco do parente, e para o aniversário do parente, e para o almoço do parente. Lá tem bebida, lá tem cerveja, lá tem
cristão lá no meio e depois sair embora e dar dando glória a Deus. Amém. Vá resistir o mal e ele fugirá de vós. Mas se você vai para lá e você vê que ouvindo as músicas do mundo vai te dar um desejo de voltar para o mundo de novo, vai começar a bater o pezinho, daqui a pouco está se rebolando, ouvindo a música, olhar para você que nem lá vai, irmão. Irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não chega dizendo que é inimigo. O inimigo ele não está partindo pelo isso que diz o ditado, ele vem macio, né? Você está lá daqui a pouco, você está tranquilo, né? Cegado, né? Eu lembro dessa coisa que eu estava no mundão ouvindo muito essa música. Olha, música bonita, rapaz. Eu lembro daquele dia lá, eu estava naquela festa, rapaz, era bom, mas meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Não esquece que Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, mas você não está lá lembrando dessas coisas. Amém, irmãos? Amém. Então precisamos estar cingindo os nossos lombos, preparados. Se não está preparado para a guerra, não vá para a guerra. Por que Davi orava a Deus? Senhor, eu posso ir contra aquele? Eu posso ir contra o exército adversário? O Senhor dizia assim: pode ir, Davi, eu sou contigo, vai lá. Ele ia. Pode dar o exército à tua mão. Ele ia criar a peleja. Mas quando ele orava a Deus, dizia assim: Senhor, eu posso ir? O Senhor dizia assim: não, Davi, agora tu não vai não, agora tu fica. É porque Deus olhava para ele e viu que Davi não estava preparado para ir para a guerra. Então nós precisamos entender isso, igreja. Se nós não estamos preparados para estar em ambientes e locais a qual nós não vamos estar preparados para resistir à cilada do inimigo, então é melhor que nós estejamos lá. Quando nós estejamos, sabe quantos anos eu passei sem ir na casa de um parente, no churrasco, no aniversário? Eu passei 3 anos aí na casa dos meus irmãos, isso aí. 3 anos. Por quê, pastor? Porque toda vez quando eu ia lá, quando eu citar Jesus, toda vez que eu ia lá, tinha cerveja, tinha churrasco. Agora, comer churrasco é pecado? Não. Mas porém tinha cerveja. E eu falei: Senhor, para mim me manter a tua presença, eu tenho que exigir meus lombos. Eu primeiramente vou me preparar. Não estou preparado para mirar, porque se eu for lá eu vou cair na tentação. Passei 3 anos sem ir. Fui criticado, fui isolado, fui abandonado. Mas é melhor, irmão, você é abandonado pelo homem do que nós ser abandonado pela presença de Deus. Sabe qual é o problema nosso? O problema nosso é que às vezes nós nos preocupamos muito com o homem e não nos preocupamos com a presença de Deus. Qual é melhor, você perder as amizades ou você perder a presença de Deus na sua vida? Qual é melhor, você perder às vezes, aleluia, a aproximação do parente ou você perder a presença de Deus na sua vida? É melhor você perder a aproximação do parente. Por quê, pastor? Porque o parente não vai te dar salvação. O parente não vai te levar para o céu. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a presença de Deus, ela vai te levar para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa: se eu e você não perdermos a presença de Deus, ainda que um parente nos abandone, ainda que os amigos nos abandonem, mas amanhã a presença de Deus vai atrair teus amigos, teus parentes, e vai trazer para a presença de Deus, e você vai andar lado a lado com Ele, não participando das coisas do mundo, mas trazendo Ele para participar da presença de Deus. Quem crê nessa palavra nesta noite? Dá glória para Jesus. Amém, irmãos? Então temos que estar preparados. Então tá, primeira coisa é cingir. Precisamos estar com os lombos cingidos. Segunda coisa, couraça. Paulo vai dizer, aleluia, no mesmo versículo 14, no mesmo versículo 14 do capítulo 6, ele vai dizer assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Irmão, para quê? Qual era a função de uma couraça? Vou te explicar. Uma couraça, vamos dizer que hoje sabe aquele colete que a polícia usa? Simplesmente o paletó desse aqui, vamos dizer. Só que porém a couraça ela não tinha as mangas para não prender os braços. Por quê? Porque a couraça ali era de aço, para resistir tudo aquilo que vinha de frente, a lança, todo açoite que vinha de frente para resistir. Então a couraça aqui era uma veste que ele vestia, que protegia daqui do pescoço para baixo, e aqui na cintura, ele tem um ajuste na cintura, e ele tinha uma abazinha passando, e esta abazinha aqui protegia a cintura. Então vamos lá, a couraça, fala assim comigo, a coraça ela protegia o coração, o peito e a cintura. Amém? Então quando Paulo está usando essa figura aqui da couraça,
projetar. Tá, vamos lá. Quando você olha para algo que às vezes você olha e diz, mas que engraçado, olha, interessante. Admirou. É por isso que Jesus vai dizer que no Velho Testamento, Davi pecou porque ele deitou com a mulher e adulterou. Mas no Novo Testamento, Davi, Jesus vai dizer assim, olha, calma aí, agora é diferente. Se você olhar e você desejar no seu coração, já pecou. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus diz assim, ó pastor, agora nós estamos na graça. Na graça eu posso fazer o que for, estou salvo. Não, na graça é mais rígido do que na lei. Porque na lei, para adulterar, tem que deitar com a mulher e aprontar. Mas pela graça, olhou, admirou, começou a pensar na maldade, já está descendo para o coração. Então já está projetando. Então projetou, Jesus está dizendo, já pecou, não precisa mais. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não precisa mais colocar em prática o projeto. Só de você projetar já está pecando. É a mesma coisa. Se eu olhar para mim e eu pensar o mal contra ela, não precisa nem fazer o mal contra ela. Só eu pensar o mal contra ela, eu estou pecando. Eu estou em pecado. Calma aí, pastor. Pai faz da graça para a lei. Aqui na lei pecou, morreu. Condenado ao morte. E a graça? Pecou. Se você se arrepender de todo o coração e pedir misericórdia a Deus, tudo aquele que confessa deixa alcança misericórdia. Então o nosso coração, a coraça aqui é para proteger o nosso coração. Proteger o quê? Coração. Agora fala no seu coração aí agora. E fala assim, como é que está o meu coração? E ele está dizendo que temos que usar a coraça da justiça. A coraça da justiça, ela protege o nosso coração. Ou seja, a coraça da justiça é aquele que anda na justiça, aquele que faz a justiça, que anda justo na palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus, Ele nos tornou justo, Ele nos justificou. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Acabei de falar aqui, pela lei, aquele que pecava, ele tinha que morrer, porque o preço do pecado era a morte. Mas Jesus, Ele nos justificou morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui é que nós temos que usar a coraça da justiça. Como assim, pastor? Pegar um terno de alumínio, de ferro e vestir ele para que o inimigo não me ataque? Não! Está dizendo, ande na justiça, seja justo em todo o seu viver, em toda a forma de viver. Ande justo pela palavra de Deus, faça tudo de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmão, que Deus olhou para Noé e viu que Noé era justo. A Bíblia diz que Deus olhou para Jó e enxergou em Jó, irmão, retidão, sinceridade. E a Bíblia diz que Deus viu em Jó, aleluia, um homem justo. O que é um homem justo? Aquele que não dá e nem quer o que é dos outros. Amém? Aquele que não quer tirar do outro, aquele que é justo, aquele que agora nem pesa para um lado e nem pesa para o outro, mas anda justo, debaixo da palavra de Deus. Pastor, o que acontece? Irmão, o crente que ele é justo, justificado em Cristo e anda pela palavra de Jesus, ele é um crente que está com o seu coração totalmente protegido, aleluia, de toda cilada, de todo, aleluia, de toda acusação do Satanás, do diabo. Ele não pode nos acusar se o nosso coração anda na sinceridade, na retidão, justo com a palavra de Deus. Quem crê, diga amém nesta noite. Amém. Amém, irmãos. Amém. Fala assim, a coraça é para proteger o meu coração. Amém? Então temos que usar a coraça da justiça, andar na justiça, andar na palavra de Deus, sermos justos. Deixa eu te falar uma coisa, o que o diabo mais quer é que nós não sejamos justos com a palavra de Deus. É que nós saímos da justiça na palavra de Deus. Quer que nós achem de mal fé, quer que nós achem fora da palavra de Deus. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, que a coraça da justiça, aleluia, a coraça da justiça é para nos proteger. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Primeiro, ele falou que nós temos que cingir os nossos ombros. Segundo, ele falou que nós temos que usar a coraça da justiça, que é para proteger o nosso coração, proteger a nossa coluna, proteger o nosso domínio. Porque, irmão, se você perder a coluna, o movimento da coluna, você tem algum domínio próprio na sua vida? Tem?
próprios, das nossas vidas. Você pode dar uma glória para Jesus? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite? Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo falou, estamos em Efésios capítulo 6, que vamos chegar agora, e versículo de número 14, acabamos de ler. Louvado o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 15. Primeira coisa que nós falamos acerca de cingir os lombos. Segunda coisa, a couraça. Terceira coisa que nós vamos falar agora está no versículo 15. E o calçado, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Agora, vamos lá. Para que serve o calçado? Para não machucar o pé. Para que mais? Vamos lá. Se você dá, é para falar com certeza, para proteger os pés. Uma das coisas. Segunda coisa, se você sair descalço nessa rua aqui cheia de pedra, ela pensa, não é? Eu brinquei muito da Bahia de bola, aquela estrada cheia de cascalho, tem essa uma vez, né? A gente brincava de bola 2, 3 horas de relógio, cheio de pedra, correndo para lá e para cá, andando cair para cá. Vamos lá. Se você sair sem a sandália, quando você começa a pisar nas pedras, começa a doer os pés, automaticamente você vai perder o equilíbrio. Então vamos lá. Quando Paulo está dizendo que nós temos que calçar os nossos pés com o calçado do Evangelho, ele está dizendo o seguinte: se nós não calçar os nossos pés, nós não vamos ter equilíbrio. Agora, para que serve o equilíbrio? Para equilibrar. Se você subir num lugar, como eu que trabalho em altura, em balancinho, às vezes em andaimes, aí quem tem um cinto travado lá na alguma coisa, você cai, está pendurado, mas não vai escapar disso de sofrer algum dano. Pode bater a cabeça em algum lugar mesmo, você não pode bater a cabeça em algum lugar, pode bater a coluna, né? Mas quando eu subo num lugar que o equilíbrio é muito pouco, eu estou em cima de um ferro fino, que eu não consigo apoiar a planta do meu pé toda, eu fico desequilibrado. E quando eu fico desequilibrado, eu faço a maior forma de respirar. Não respirar fundo, porque a forma de respirar fundo é uma forma de você se acomodar, é uma forma de você relaxar, mas ficar sempre flutuando para não perder o equilíbrio. Por quê? Porque se perder o equilíbrio, a pessoa acaba caindo. Assim é o que Paulo está dizendo: se nós não nos calçar com o calçado do Evangelho, nós não vamos ter equilíbrio. Por quê? Porque sem o equilíbrio a gente cai. Sem o equilíbrio a gente tropeça. E o que Paulo está dizendo para mim e para você é o seguinte: que o Evangelho ele é um calçado que nos protege. Uma coisa também importante, além deles nos dar equilíbrio, nos equilibrar, para nós não desistir, para nós não cair, para nós não retroceder da presença de Deus, ele está dizendo também que aqui a sandália, ela nos protege no solo desta terra. Você pode observar que quando nós estamos com a sandália, o nosso pé, ele não está automaticamente ligado com a terra. Ele está em cima da sandália e há uma proteção por debaixo. Então, se eu estou com um calçado no pé, os meus pés vão estar firmados nessa terra. Vão estar firmados nas coisas dessa vida. Os meus pés vão estar firmados, aleluia, nas coisas que essa vida oferece, que essa terra oferece, que o mundo oferece. Mas se eu estou afirmado no calçado do Evangelho, a nossa base, a nossa estrutura, o nosso equilíbrio, a nossa proteção está em Deus, através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Lembre que quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele foi para a terra legítima, ele perdeu tudo, e quando ele sentiu a vontade dele retornar para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai olhou de longe, correu, abraçou, beijou, e a Bíblia diz que colocou sobre ele e mandou trazer assim: traz as sandálias, traz a roupa, traz para ele um anel, traz tudo de volta para ele. Ou seja, eu vou colocar sandália nos pés dele. Por quê? Porque quando ele saiu da casa do pai, ele perdeu a proteção, ele perdeu o equilíbrio. Por quê? Porque agora ele se apaixonou a viver pelas coisas do mundo, pelas coisas desta terra. Aí quando ele volta, Jesus disse: agora eu vou te pôr a sandália, eu vou te pôr o calçado. Para quê? Para que você não volte a se apoiar, a se deixar se dominar pelas coisas da terra. E é por isso que Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas.
Quem crê na palavra de Deus aqui nesta noite? Glória a Deus. Fala assim, a palavra de Deus, ela nos dá alicerce. Se os irmãos lerem aí, ó, Mateus 7, 24, eles vão dizer: o que ouve as minhas palavras, eu comparo ele como um homem prudente, construiu sua casa sobre uma rocha, desceu rios, desceu águas, tempestade bateu, ventos assopraram, e ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Porque ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra. Por quê? Porque só Jesus, ele é o alicerce fundamental para a vida do cristão. Só Jesus, ele é a proteção, ele é o equilíbrio. Só Jesus, aleluia, tem o poder, aleluia, de nos revestir, de nos proteger, de nos dar uma estrutura para quê? Por isso que Paulo disse aqui na carta dos Efésios, ele diz assim, que se nós se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos nos manter firmes. Firmes quando, pastor? No dia da tentação, no dia da dificuldade, nos dias das lutas, no dia das pelejas. E dizer, se você se revestir de toda a armadura de Deus, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. E nesta noite Deus nos trouxe aqui para nos orientar, para nos aconselhar, para nos dar uma direção para nossas vidas, a nós tirar tempo para nós nos revestir das armas espirituais. Para quê? Para que possamos manter-nos firmes. Quem crê na palavra do Senhor Jesus? Vamos lá, quarta coisa, está no versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo era uma chapa de ferro. Quem já viu que o policial, quando ele vai para uma guerra, ele pega uma chapa de aço lá, e eles empareiam tudo um próximo do outro, eles fazem uma barreira, e na frente ele coloca na frente um escudo na frente, uma chapa. Nessa época aqui era uma chapa redonda, nessa época aqui era uma chapa de aço redonda, e era um escudo, a qual eles usavam para defesa, ou seja, ele estava com a couraça, que era um colete de ferro, de aço, e eles não confiavam somente no colete, na couraça. Eles não confiavam somente na couraça. Eles pegavam o escudo. Eles pegavam o escudo e colocavam na frente. Por quê? Porque a couraça, eu falei para os irmãos, ela protegia da cintura para até o pescoço. Só que esse escudo aqui era algo que eles colocavam na sua frente como uma forma de defesa. Porque vamos lá, se você pode observar que o goleiro quando ele é esperto, quando você tem a dúvida, não sei meu pai, vamos lá, o goleiro quando ele é esperto, você pode observar, ele está em cima da faixa. No momento que o jogador ia chutar, a primeira coisa que às vezes muitos fazem é ir para frente. Por quê? Porque quando ele vai para frente, ele diminui o ângulo. A chance dele defender é mais fácil. Por quê? Se ele está dentro da trave, quantos metros tem uma trave? É 3 metros? 7. 7 metros? 7 metros. Então você imagina ele no meio, uns 3 metros e... 3,5. Uns 3 metros e meio, e ele tem 3,5 para lá e 3,5 para cá, para ele pular para defender. E a bola está ali, beleza. Ele tem 3,5, 3,5. Mas se pegar um risco, onde está a bola, e riscar no canto daquela trave, e riscar da bola no canto daquela trave, da bola no canto daquela trave, vai ficar um triângulo. Então, se eu me aproximar 2 passos para frente, eu vou conseguir não ter mais 3,5 metros para cada lado. O ângulo ele vai diminuir. E se eu for mais para próximo da bola, aí o camarada não vai acertar o gol mesmo. Porque a chance dele acertar em mim é totalmente 100%. Então, aleluia, quando o camarada pega aqui o escudo, ele põe o seu escudo na sua frente, ele está automaticamente diminuindo o ângulo para o adversário acertar o alvo. Quem entendeu, diga amém. Amém. E é isso que Paulo está dizendo para ele: ó, use o escudo. Mas calma aí, o que é o escudo que ele está dizendo? No versículo 16 acabamos de ler: tomando sobretudo o escudo da fé. Ele está dizendo que esse escudo de defesa é a fé. Então vamos lá, se eu oro, se eu jejum, se eu leio a palavra, pastor, já está bom demais? Não está bom aí. Você precisa usar toda a armadura. E como
se eu oro, se eu jejuo, mas se eu não tenho fé, sem fé é impossível agradar a quem está entendendo? Diga amém para Jesus. Amém. Então dizendo, use o escudo da fé. Por quê? Porque o escudo da fé, ele é o essencial para o adversário não acertar o alvo. Quem crê nesta noite, dá glória para Jesus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta coisa que Paulo vai nos dizer, é o capacete. É o capacete. O capacete vai onde? No pé? Hã? Na onde? Na cara? E a cabeça? Se não tiver com capacete, você leva para casa. Pensa o quê? Pensa o quê, meu irmão? Você está na aula, acabando na aula, irmão. Você precisa acabar com a aula. Você está com a capacete na cabeça, que é um bloco lá de cima. Pega a cabeça. Abre o meio, né? Eu já vi pessoas num prédio cair um bloco, voltou de 5 andares na cabeça, e por causa do capacete desviar, quebrar seu ombro. Bateu dentro, quase pegou o ombro, quebrou o ombro, quebrou a calvícula, quebrou a calvícula. E o médico dizia assim: ó, se você não tivesse o capacete, era fatal. Ia quebrar no pescoço, estourar nos miolos, e ia só para parar. Mas porque estava com o capacete, teve fratura, mas teve livramento de Deus. Então o capacete ele projeta, ele protege a nossa cara. Agora, o que é que passa pela nossa cabeça? Para que serve a nossa cabeça? Hã? Para dar ordem aos outros membros. Agora vem cá, o corpo sem a cabeça tem algum movimento? Não. Hã? Não. Você encontra um camarada na rua aí andando sem a cabeça, só o corpo. Vai fazer o quê? Espírito. Eu saio correndo. Agora se você encontrar um camarada sem uma perna, você corre? Se você encontrar ele sem o braço, você corre? Não, você Quando ele encontra um dedo, você corre? Mas se você encontrar sem a cabeça, você é visagem. Como ele vai entrar assim, primeiro tem que ser os mandamentos da cabeça, que vai pro corpo, pro cérebro, e não vai ter, ele vai na corpo. Vai Tá entendendo? Porque é por isso que Jesus disse que nós somos a igreja. E Cristo ele é a cabeça. Porque sem a cabeça o corpo está morto. Então o que acontece? Todo o nosso corpo ele é movimentado de acordo com a nossa cara, de acordo com os nossos pensar. Bom, eu estou na minha mente, porque acabar o culto eu tenho que ir para casa. Correto ou não? Né? As irmãs sabem que o chegar que não fez comida vai ter que colocar a mão na panela e fazer comida, né? Deixou a louça suja, vai ter que lavar a louça, né? Não tem como deixar para amanhã. A minha cabeça está pensando aqui que amanhã, quando eu chegar amanhã, 4 da manhã, eu acordar, eu tenho que trabalhar. Então, meu corpo ele vai ir aonde a minha mente projeta. Vamos lá, no projeto. Então, vamos lá. Então, a nossa